Eu vim grávida para cá, né? Ah, é? Vim. Temos 2 filhinhos, o Murilo, de 6 anos, e a Milena, que acabou de fazer 2. É muito Bom, gente, diferente a vida aí? muito diferente, professora, muito diferente. É? Coisas boas, coisas mais fáceis, coisas mais difíceis. Aqui não É, tem não... trânsito, por exemplo. Hã? Aqui não tem trânsito. Uhum. Eu moro a 15 minutos da universidade e para aqui a gente considera longe. Eu moro longe da universidade, 15 minutos distante. Quantos habitantes tem? Ah, eu acho que tem por volta de 200 mil aqui em Boa Vista. Então é menos que Araraquara. Menos que Araraquara, é. Bem menor que Araraquara. É um Ah, pouco, assim, deve ser próximo de... 250 por aí. É, perto de Cubatão, dá para comparar com Cubatão. Menos que Santos. E você é de onde? Eu sou de São Vicente. Ah, é, você disse, você mora em São Vicente, mas é de lá também. Sou de lá. Mora não, morava, né? Morava em São Vicente, na praia. Oi, Patrícia, boa tarde. Professora Patrícia, professora do Colégio de Aplicação aqui da Universidade Federal de Roraima, trabalha diretamente com educação básica há bastante tempo. A Patrícia é doutoranda de letras também, está Eu fui desenvolvendo 2 professora da doutorados. educação básica. Vocês querem conhecer alguém que trabalhou muito com educação básica? 19 Sim, anos. olha, Eu dava aula ao mesmo tempo na educação básica e no ginasial e colegial. E aí também dei aula na universidade junto com a educação básica. bastante experiência. Trabalhei muito, né? E trabalhei muito com professores da educação básica. Eu, quando era professora aqui que agora eu sou aposentada aqui da Unesp, né? Eu continuo na pós, mas eu sou... E quando eu desenvolvi vários projetos com a Secretaria da Educação. Eu dava aula, havia uns cursos de atualização durante as férias de janeiro. A gente dava aula o mês inteiro de janeiro para professores do primeiro e segundo grau. Eu tinha uma Uau, equipe que dava aula para a Secretaria da Educação de São Paulo. E também desenvolvi um projeto com o MEC, 5 anos, atendendo alfabetizadores. nossa, O MEC vinha fazer vistoria aqui todo ano. O que eu desenvolvi de projeto com a educação básica, quando eu trabalhava aqui na Unesp, agora acabaram esses incentivos. Secretaria de Educação dava bolsa para os professores de primeiro grau fazerem curso de férias conosco. sim, Eu tinha uma equipe de 7 professores que pegavam o carro e ia dar aula por aí em janeiro, para olha, professores do ensino básico. Acabou tudo isso, viu? coisas que precisam voltar, né, professora? É, Iniciativas, eles ganhavam bolsa para fazer esse curso com a gente. então, precisa Eu voltar. fiz vários convênios com o MEC, com a Secretaria de Educação, pararam de investir completamente. É, perdemos um bocado de investimento mesmo. Gente, boa tarde. Começando agora oficialmente nossa roda de conversa com a professora doutora Maria Helena de Moura Neves. Eu vou fazer uma pequena apresentação do currículo dela, um resuminho. Depois, a professora Patrícia vai nos ajudar aqui também com a mediação. Patrícia, enquanto eu vou fazendo a apresentação, por favor, vai preparando a projeção dos slides da professora Maria Helena já. É uma roda de conversa. Em primeiro lugar, eu queria agradecer de novo, viu, professora, a disponibilidade de conversar conosco. A professora Maria Helena é professora da Universidade Estadual Júlio de Mesquita. Ela é licenciada em português, grego e alemão pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita, Unesp. Ela é doutora em letras clássicas grego na Universidade de São Paulo, livre docente em língua portuguesa pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita, é bolsista de produtividade em pesquisa nível 1A do CNPq e foi membro do Comitê de Letras e de Linguística do CNPq.
Atualmente, a professora Maria Helena é professora do Mackenzie, em São Paulo, e da Unesp, é coordenadora do grupo de pesquisa Gramática de Uso do Português, CNPq, pesquisa particularmente a teoria funcionalista da linguagem, as relações entre texto e gramática e história da gramática. Em 2014, ela foi visitante da Universidade de Amsterdã. Em 2019, pesquisadora e visitante na Universidade da Itália. É autora, entre outros livros, de A Gramática do Português Revelada em Textos, que tem o prêmio da Associação Brasileira das Editoras Universitárias, primeiro lugar na área de linguística, A Gramática Funcional, Interação, Discurso e Texto, 2018, Ensino de Língua e Vivência de Linguagem, Que Gramática Estudar na Escola, Norma e Uso da Língua Portuguesa, Gramática na Escola, Texto e Gramática, Guia de Uso do Português, Confrontando Regras e Usos, A Gramática Passada Limpo, Conceitos, Análises e Parâmetros, Gramáticas de Uso de Português, A Vertente Grega da Gramática Tradicional, Uma Visão do Pensamento Grego sobre Linguagem, também a obra A Gramática Histórica, Teórica e Análise e Ensino, A Gramática Funcional, e é coautora dos dicionários de grego e português, do qual também é uma das 3 coordenadoras que está reeditando esse dicionário num volume, e também no dicionário da Unesp. Ela faz parte da equipe Sintaxe 1, do projeto Gramática do Português Culto Falado do Brasil, e é membro da equipe que elaborou o Dicionário Documentado do Português do Brasil. É membro do conselho editorial de 11 revistas especializadas e consultora de 6 fundações de apoio à pesquisa, além de sócia honorária da Associação Brasileira de Linguística e membro honorária do Grupo de Trabalho de Inscrição do Português, NAMPOL. De novo, professora Maria Helena, muito obrigada pela sua ajuda, pela conversa hoje com a gente, no nosso curso de Educação do Campo, aqui da Universidade Federal de Roraima. A professora Patrícia, ela vai nos ajudar aqui, ela vai começar projetando os slides, e aí, de novo, nossos alunos são alunos do 4º, 5º semestre de Educação do Campo aqui, professor. Eles tiveram 2 ou 3 disciplinas de língua portuguesa até agora. Bem-vinda, professora Maria Helena. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada pela ajuda. Bem-vindos, nossos alunos. E a palavra está com a professora Maria Helena. Boa tarde. Me ouvem? Sim? Certo? Me ouvem, Raquel? Bem, professora. Muito bem. Sim. Sim, Bom, professora. eu estou aqui para falar de educação básica. Eu estava dizendo há pouco a Raquel que eu fui professora de educação básica durante 19 anos. Cheguei a dar aula ao mesmo tempo na universidade e na educação básica. E vou conversar com vocês sobre língua portuguesa em aula. Quer dizer, estudo da língua portuguesa. Prefiro falar estudo, não ensino. Ensino vem de fora. Então, lições de língua portuguesa na educação básica. E já tem um subtítulo aí, que já anuncia a vocês, que talvez eu vá mudar tudo o que vocês estejam pensando que eu vou falar, porque a minha atenção é sempre para a língua em função. Quer dizer, eu só trabalho com a língua em todos os meus livros, com a língua sendo usada. Não assim quadros que têm categorias, subclassificações, exemplos desvinculados do uso. As minhas gramáticas mesmo, uma é a gramática de usos do português, e a outra, gramática do português revelada em textos. Por aí vocês veem que eu vou falar de uso da língua, de trabalhar na escola a língua sendo usada nos textos e não arrancada dos textos. Essa é a minha proposta de sempre, desde que eu comecei a dar aula. Então, lições de língua portuguesa na educação básica, a atenção para a língua em função. Então, começando o que eu chamo de parte A, não é? Eu estou introduzindo, então, primeiro eu preciso refletir com vocês sobre o funcionamento da linguagem, porque eu só falo em ensino, em estudo, em gramática, com a linguagem funcionando. Eu quero chamar a atenção, já que eu vou falar de livros didáticos, que põem textos maravilhosos, a linguagem funcionando, mas na hora de estudar a língua portuguesa,
aquela seção que eles chamam de gramática, eles arrancam do texto só orações e começam a brincar com aquilo como se aquilo fosse linguagem, e não é. Então, quaisquer considerações que se façam sobre o trabalho escolar com língua portuguesa, estou falando do Brasil, na educação básica, e, na verdade, em qualquer nível escolar, não precisaria ser a educação básica. Elas terão de assentar-se não na noção propriamente de ensino, que já é uma operação metodológica sobre o conhecimento, mas na noção de estudo, partindo do aluno. O estudo desse objeto língua, lembrando que a língua só existe na linguagem. E os livros didáticos esquecem isso. Pensam que jogando frases soltas eles estão falando de língua. Não estão. Eles estão falando de bloquinhos. Assim, quaisquer considerações sobre o trabalho escolar com a língua partirão do estudo da própria língua, e ela só pode ser estudada se a virmos funcionando, ou seja, se a virmos na linguagem. Essa é a palavra mágica. Estamos na escola para estudar a linguagem. E completando a cadeia, a linguagem é algo que está implicado na vivência de seus falantes. Eles falam desde que começaram a conseguir emitir sons da linguagem. Então, se o nosso tema aqui é o tratamento escolar da língua que se fala, o que tem de ser estudado, concluindo, é a linguagem, a língua em uso, a língua em função, a língua na vivência de seus falantes. Eu tenho até um livro que se chama Ensino de Língua e Vivência da Linguagem, porque é o que eu defendo. Só a gente tem de pôr o aluno dentro da sala de aula a falar de gramática, etc., vivendo a linguagem. Adiante. Então, pode passar. Falei em estudo, falei em vivência e em reflexão como as bases necessárias. Não adianta querer estudar a língua sem refletir. Aquela coisa, sublinhe isso, grife aquilo. Não é. Tem de refletir. Ora, é estudo, porque o envolvimento no aprendizado tem de vir de dentro, de quem aprende. Não é alguma coisa que se entregue como um pacote, entrega para o menininho não um pacote que já vem embrulhado, e com certeza o menininho sozinho não vai saber desembrulhar aquele pacote, não é? Segundo, é vivência, porque esse envolvimento na linguagem mesmo só existirá se aquilo que é trazido à sala de aula representar uma entrada significativa na vida de cada um dos que estão aí para ganhar conhecimento. Vai adiante? É reflexão, pode ir tocando, viu? Terceiro, reflexão, por quê? Se a questão é aprender, a questão não é muito ensinar, é aprender, captar, conseguir algo, só com reflexão se consegue. Só a reflexão conduz à ciência, e sem ciência não se faz nada. Na lida escolar, vai adiante com esse complexo, o professor é importante, sim, justamente porque dele é que parte a noção do que seja tratar a língua em uma sala de aula, especialmente se de crianças, não é? Ele é o definidor da natureza e da condução do trabalho. Ele, nós, os professores. Então, o professor tem de conscientizar-se de que a língua portuguesa, entendida como matéria escolar, não é uma série de definições, pode ir descendo, que devam ser escritas nas primeiras linhas de uma folha de caderno, começa lá em cima. Substantivo é isso. Nem no começo de um artigo. Também não é uma lista de frases, como exemplo, arrancadas daqui e dali. Também não é uma série de proibições para o aluno. Pode, não pode, certo, errado. Isso tudo está fora da linguagem. Isso tudo está um comentário que faz, repete o mesmo, repete o mesmo, repete o mesmo. Mas, geralmente, vou comentar, isso é o que tem acontecido. Concordam? Lembrem-se todos da sua vida escolar, estudando língua portuguesa, alguns até aqui já ensinando língua portuguesa, uma grande parte, né? Porque é assim que os livros didáticos têm conduzido o trabalho, infelizmente. Esse trabalho é que se tem dado o nome de
ensino da gramática. Eu vou dar um exemplo, não precisa descer. Eu não esteja ainda falando de gramática propriamente, que é o nosso tema em foco, não é? A maioria dos manuais escolares começa o capítulo com os pronomes, por exemplo, vou dar um exemplo, com essa definição. Pronome é a palavra que substitui o nome. Pronto, começa por aí. Ora, além dessa definição ser absolutamente absurda, no final a gente pode discutir isso aí, porque nós vamos poder discutir alguma coisa, o meu questionamento é o seguinte: mesmo que essa definição estivesse certa, eu estou dizendo que é errada, porque em linguagem nada substitui nada. A linguagem é aquilo que a gente diz. Não pode, de repente, pegar a linguagem e falar, eu vou substituir alguma coisa. Isso não existe. A linguagem é aquilo que se diz. Não existe substituição em linguagem. Se alguém pôs uma coisa que tinha o menino, ninguém pode ir lá arrancar o menino de lá e botar ele. Só quem disse a coisa que pode pôr um ele na hora que quiser pôr. Então, um exercício como substitua algo que um escritor pôs como o menino, eu vou mostrar em textos para vocês, certo? Então, mesmo que essa definição estivesse certa, o que o aluno vai fazer com isso? Ele sai de lá com essa frase, pronome é a palavra que substitui o nome. O que ele vai? Ele vai decorar? Ele vai repetir para os amiguinhos dele? Ele vai pregar isso na parede? Porque isso não quer dizer nada na vida dele, certo? Vai ficar lá. Um dia ele vai até saber repetir, mas nem sabe por que disse isso. Ele não progrediu como usuário da língua a hora que ele repetiu isso. Aliás, nem podia, porque está completamente errado. Então, vejamos esta sessão. As relações, então, pode deixar. Isso aí mesmo. Entre língua, linguagem e situação de interlocução. Esse é um quadro. Vocês devem saber que houve um tempo que apareceu no ensino básico a questão da comunicação. Tiraram até o nome língua portuguesa da disciplina, passou a chamar-se comunicação e expressão, como se fosse um grande progresso. Nós vamos falar de comunicação. E aparecia muito essa questão aí, que é o esquema da comunicação, né? Então, para falar da real natureza da linguagem, quer dizer, a linguagem aquela que nós usamos mesmo, podemos começar discutindo esse esquema aí. Que tem, vocês veem, tem um emissor e um receptor. Estão vendo? Olha, uma flecha que vai do emissor para o receptor. Às vezes tem um bonequinho aí, uma carinha, ou uma pessoazinha ali. Tá bom. Tem uma flecha para dizer que a linguagem vai de um emissor para um receptor. Aí tem a palavra referente. Aqui são as peças do discurso. Às vezes não é esse nome, muda alguma coisa. Aí tem uma coisa importante que eles acham, mensagem. É comunicação. Então, vai uma mensagem de um emissor para o receptor. Então, vocês olham isso, tá bom? Tem um canal de comunicação. Quando é oral, os livros diziam, o canal é o próprio ar, que faz o som passar. Aí, se escrito, o canal é a parte escrita, não é? E aí tem uma palavra absurda, código, que seria a língua. A língua não é um código. Código é aquilo que a gente decora. Código é aquilo que a gente está vendo até na linguagem da internet, né? São códigos, aquelas figuras, aqueles símbolos, etc. A linguagem não. A linguagem não. Ninguém combina com ninguém um código para falar a linguagem. É alguma coisa absolutamente natural, tá? Como eu vou discutir daqui a pouco. Até essa palavra código está fora aí. Então, aparecem aí emissor e receptor face a face nas duas pontas, e os outros componentes, que é o canal, o código, a mensagem, papapá. Do ponto de vista do que está registrado, tá bom, estão registradas peças aí que a gente aceita. Mas o real funcionamento da linguagem não é nada disso. Especialmente porque, pensem bem, não é assim. Numa ponta tem um emissor, na outra ponta tem um receptor, um espera o outro mandar a mensagem, o canal passa a mensagem, a hora que o receptor, aí ele é que manda a mensagem, não funciona assim a língua, certo? Isso é uma coisa inerte, cada ponta, algum esperando o outro acabar de falar, para depois ele mesmo falar.
como se a língua funcionasse aí. Pararam de pôr isso nos livros de comunicação, mas entende-se até hoje, quando aparece alguma coisa sobre comunicação, é esse tipo de coisa que não é realmente a produção do enunciado. Isso aí é sem vida, sem gente, sem mentes, sem tempo e sem história. Como se tivesse um bonequinho, abre a boca, pá, 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 pá. O outro, escutei, pá, 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 pá. Aí respondo, pá, 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 pá. Bom, vê-se que não é isso. A produção da linguagem humana envolve uma complicada troca, que é a interlocução interpessoal das pessoas, e nesse esquema ela não está considerada. Esse próprio modelo aí tem de ser revisto, né? Porque existe gente que fala e gente que ouve, mas não é dessa maneira. Um entra na conversa do outro, o outro não espera ele falar. Não, esse esquema aí matou a linguagem, até tiraram. Mas quando alguém vai falar de comunicação, tiraram dos livros didáticos. Continua dessa mesma maneira, não é? Ora, como é realmente? Do lado do falante, quem abre a boca para falar, ou quem começa a escrever alguma coisa, pensem bem, ele não é uma figurinha. Ele é uma pessoa que tem uma inserção social, ele tem uma história, e ele abre a boca porque ele tem os seus propósitos. Ninguém abre a boca por nada. Até uma criancinha, vou começar a falar muito da criancinha no berço, porque se a linguagem fosse um código, uma criancinha de 1 ano e tanto, etc., não comporia frases, porque ela não combinou código com ninguém. A linguagem é natural. Existe um mecanismo inato no homem que lhe permite construir orações na sua língua, simplesmente estando na presença de orações. Dizem para ele, neném quer papá, tem um dia que ele diz, neném quer papá. Certo? Ele capta, ele apreende o esquema da língua, o sistema da língua. Como é que a língua portuguesa constrói frases? E ele abre a boca e sai construindo. Não tem essa história. Agora, até ele, quando ele fala neném quer papá, é com propósitos isso. Ele está com fome, quer, ele fala quer, o que é quer? É exprimir um propósito. Então, a linguagem, esse esquema não capta que de um lado tem um falante, um indivíduo, então, com toda a sua história, com todas as suas necessidades, e com o propósito. Ele só abre a boca com um propósito em uma determinada situação de comunicação. Tem uma situação. Ele, na presença da mãe, se, por exemplo, ele não está na presença da mãe, ele está na presença da babá, ele pode pedir as coisas, mas ele já faz tudo de outra maneira diferente. Porque a linguagem, a construção da linguagem, depende de quem está diante de nós, para quem nós estamos falando, porque então as intenções são próprias daquele tipo de interação. Então, da mãe ele quer uma coisa, do pai ele pode querer outra, ele não vai pedir para o pai que ele quer mamar. Percebe? Porque a linguagem é governada pelos propósitos. Quem abre a boca já tem propósito. Não é assim, abre a boca tem mensagem. Não, tem algo que constrói lá por dentro. A mente já faz aquela linguagem, constrói aquela linguagem naquela determinada situação. Então, do lado de quem fala, pode deixar ainda lá. Certo? Aí, do outro lado, na outra ponta, que é o que está aí como receptor, não é que tem um bonequinho, não. Tem um indivíduo também. Esse indivíduo também é alguém no mundo. Ele tem uma inserção social, ele tem uma história, ele tem os seus propósitos, ele recebe as coisas de um modo ou de outro, porque ele tem vida. Tem gente aí, tem mente aí. Então, ele não é um cestinho de bilhetinhos que só vai interpretar aquele bilhetinho que jogaram lá, certo? E tudo que é dito a ele foi dito com uma determinada intenção. Quer dizer, essa colocação dos alunos dentro de uma sala de aula, no esquema real da linguagem, é o único meio de fazer a base do ensino e do estudo
que permita que a gente fale de linguagem mesmo. E quem não falar de linguagem como tem de ser, não vai falar nunca de gramática, vai falar de gramática completamente fora de questão, como eu vou tentar mostrar. Então, nós temos de montar na cabeça, isso é um esquema de interação verbal. Isso não é assim, emissor, joga, recebe, recebe, joga, recebe, recebe, não. É um esquema de interação verbal, em que tem um indivíduo A e um indivíduo B, cada um com a sua história, com seus desejos, com seus propósitos, e o circuito de comunicação está totalmente atrelado a isso. Por isso que não pode pegar coisas fora de texto. Na escola tem de pegar texto escrito, então a gente tem de falar de texto escrito. Tem de falar de texto oral também na escola, certo? Tem de brincar, conversar sobre a linguagem dos próprios alunos. A conversa deles é tema de estudo. Mas temos de lidar muito com linguagem escrita também. Então, pode descer. Recolhendo as reflexões que eu tentei fazer sobre a necessidade, graças à sua capacidade de falar e graças à sua inserção histórica em uma língua particular, inserção histórica quer dizer, eu sou um indivíduo do Brasil, no século XXI, morando em cidade, com tal história. Eu sou tudo aquilo que eu sou dentro da minha história, das minhas particularidades, cada um é um. E, então, graças à sua inserção histórica, em uma língua particular, quer dizer, eu estou inserida em fala da língua portuguesa. Vocês também, é a nossa língua natural. Aí nós atuamos linguisticamente. Eu aqui estou produzindo um discurso. O homem atua linguisticamente. Ele produz discurso. O discurso mais típico para a gente trabalhar é o bate-papo, é a conversa. Esse é a típica linguagem. Um falar com o outro. Então, na sala de aula, pegar os alunos, mandar eles conversarem e depois falar sobre a conversa deles, o principal para eles entenderem que falar de língua é falar da linguagem, a partir da conversação, que é o tipo mais real de linguagem que existe. Então, o homem atua linguisticamente o tempo todo, em situações muito diferentes. Uma hora o bebezinho falando com a babá, outra hora o bebezinho acabou de levar um tapinha da mãe, outra hora ele acabou de ganhar um carinho da mãe. Se ele abrir a boquinha dele para falar, ele que está começando a falar, ele vai saber falar direitinho que dê certo com aquela situação. Tá? Porque ele domina uma língua particular. Quando os alunos estão na escola, e nós temos de ensinar a língua, falar da língua com eles, nós temos de falar dessa língua, não temos de inventar uma que não existe. Nós temos de falar do uso linguístico e por lá nós chegamos à gramática. Então, ele produz discurso, ele constrói textos, e os textos são sempre discursivamente configurados. O que quer dizer? Não existe texto solto no mundo. O texto é sempre dentro de uma história. Quando eu falo de texto, não é só texto escrito, texto oral também. É dentro de uma história. Por exemplo, esse texto meu é dentro dessa história aqui. Eu aqui, nesta situação que eu estou com vocês aí. Que eu posso não estar avaliando corretamente, porque eu tenho uma ideia de qual seja o meu público. Esta aqui não é a conversa normal. Isso aqui é uma aula, é uma conferência, é uma live. A conversa típica para a gente saber o que é linguagem é a conversa real. Aqueles textos, não é? Que nascem da vida. Não nascem, por exemplo, isso aqui é uma exposição. Não deixa de ser um texto real. Mas pronto, ele é configurado de uma outra maneira. Você vê, ele é dogmático. Eu estou querendo ensinar. Estão vendo minha voz aqui querendo ensinar? A conversa, a linguagem primeira nossa não é essa. É a linguagem de trocar papo. A primeira linguagem nossa é aquela de trocar figurinha. Os alunos têm de ter essa noção, para saber que os textos vão ser diferentes conforme a conjuntura deles. E assim chegamos, então, a falar de texto. A palavra texto já quer dizer tecido. Tá? Texto é o tecido do discurso, a maneira como a gente constrói um discurso.
Não precisa ser escrito assim, um texto no papel, não. Isso aqui é um texto que eu estou fazendo. Cortando o meu texto, vocês poderiam até responder, mas eu estou tentando construir um texto. Um texto quer dizer, um todo que tenha um propósito, certo? Texto não é só aquilo que está impresso no papel. Parece que é, né? Eu vou ler um texto do Machado de Assis. Não, texto é tudo que se tece na linguagem. Pequeno, grande, cortado sem cortar, entusiasmado sem entusiasmar, tá? Irônico, bravo, seja lá o que for. Cada texto tem a sua configuração, porque ele tem a sua função. Ele existiu por alguma coisa. Não existe texto que não se atua. Só quem fala sozinho. E nem é à toa, ele fala sozinho, às vezes, para ocupar espaço. Eu, por exemplo, que moro sozinha, eu faço questão, às vezes, de falar as coisas altas. Eu vou na cozinha e falo, nossa, eu devia ter trazido isso aqui. Eu tenho consciência de que eu estou falando isso. Olha que interessante. Às vezes eu dou risada, porque eu tenho consciência de que eu quis falar aquilo, sabendo que era só eu que ouvia. Até isso a gente sabe fazer com a linguagem. Texto é tecido. É aquilo que o discurso tece, que ele costura e que constitui, pois, a unidade privilegiada de reflexão e de análise. Quer dizer, na escola, tem de estudar texto. Não precisa ser um texto escrito. Pode botar 2 meninos para conversar e depois dizer, vamos falar desse texto que vocês... Gravar e dizer, vamos falar desse texto que vocês dois construíram juntos. É um texto. Certo? O texto é a unidade privilegiada de reflexão e de análise. Afinal, os textos constituem as peças que o discurso constrói mediante o saber de um idioma particular, o nosso é a língua portuguesa, natural. Ninguém nos ensinou o primeiro princípio. Ninguém ensina a língua natural para alguém. A pessoa adquire a língua. E ela adquire vivendo a língua. Vive. Vem alguém na beira do berço, fala, quer papá? Quer papá? Um dia o neném fala, neném quer papá. Certo? Ele adquire e ninguém ensinou. Por isso a palavra ensino é perigosa. Tá? Então, peças que o discurso constrói mediante o saber de um idioma particular, representando o quê? O que é o texto? Ele está mostrando o exercício efetivo, real, da capacidade humana da linguagem. O homem é capaz de linguagem de palavras. Só o homem. Tá? Por isso, ele capta sem ninguém ensinar. Então, adiante. Então, o que tem havido... Vamos passar, então, agora um pouco a escola. Tá? Qual tem sido a resposta da gramática escolar a essa complexidade do funcionamento da linguagem? Quer dizer, a escola está percebendo isso? Tá? A linguagem é complexa, gente, extremamente complexa. Não tem nada simples. Já pensou um nenê ser capaz de dizer neném quer papá? Ele disse tudo que tinha de ser dito. Ele está com fome, é aquilo que ele quer. Quer dizer, você imagina um bebê que nunca lhe foi ensinado nada, ele é capaz de construir isso? Isso é o funcionamento da linguagem. É cumprir funções. Cumprir uma função. Quando ele fala neném que é papá, cumpriu a função de ele requerer, não é? Essa coisa. Então, não dessa... Certo, pode descer. Indo à escola, então, eu faço uma pergunta, que é a seguinte. A primeira coisa que eu digo é que a escola se limite a oferecer esquemas. Sai cheio de esqueminha. Quadrinho, definição, subclassificação, esquema. Tá? E o que representa trabalhar com gramática ou ensinar gramática? Em primeiro lugar, a gramática que a escola oferece, tem oferecido a seus alunos, e tem de oferecer, é a gramática de uma língua particular, no nosso caso, a gramática do português. As pessoas podem ter aula de inglês também, mas se elas não são falantes do inglês, a aula de inglês é a aula de uma língua que o aluno não fala. Eu estou conversando aqui sobre a língua que o aluno já fala. Tá? Até interessante, eu vou falar sobre isso, não é? Que as crianças, uma vez uma netinha me perguntou,
Vó, por que eu vou... Vai ter aula de língua portuguesa? Por que eu vou estudar isso se eu já falo a língua portuguesa? Certo? Então, nós temos de pensar nisso. De fato, vai estudar uma língua que a pessoa já fala, mas vai estudar, vai refletir, vai ver como é que a ciência trata essa língua, vai falar da língua. Não vai aprender a língua. A língua ela já fala, mas ela vai aprender a falar da língua. É o que a gente chama de metalinguagem. É na escola que a gente vai trabalhar a metalinguagem, que é a linguagem da linguagem. Aí onde entra a gramática, não é? Então, o que representa, então, ensinar gramática? Em primeiro lugar, a gramática que a escola oferece é a gramática de uma língua particular, no nosso caso, a gramática do português, e que as pessoas já falando português. Ocorre, entretanto, que se considera, a escola tem feito isso, ela considera que está cumprida essa missão, simplesmente oferecendo parâmetros tradicionalmente instituídos. Então, começa a dar esquema de classes, de subclasses, pouco de funções, função só sintática, né? Sempre dentro da estrutura da oração. Pronto. Parece que a língua acaba na oração. O maior absurdo. Parece que a língua acaba na oração. A pessoa fica 10, 15, 20 anos dizendo oração principal, oração coordenada tal. Não, oração principal, oração subordinada tal. Primeira oração coordenada, segunda oração coordenada. A análise fica como se linguagem fosse oração. Não que não exista oração, mas truncou completamente a ideia de linguagem. Então, nem sempre avaliadas as relações entre classes e funções, as quais comprovadamente não são biomímicas. Tá bom, o aluno estuda substantivo, adjetivo, papá. Aí ele estuda sujeito, predicado, tatá. Como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra, são lições diferentes. A linguagem mesmo, captando o funcionamento, não se vê, certo? Ocorre, entretanto, já foi, isso. Na verdade, nem os leigos, nem os estudiosos têm sabido muito bem o que fazer com a gramática e com a disciplina língua portuguesa, que, no fundo, incomoda todos aqueles que se sentam nos bancos escolares. Nossa, isso da gramática, o que eu faço com isso? Falar isso. Incomoda porque todos ou quase todos não entendem bem a que chegarão com ela, com essa gramática, ao final do aprendizado. Então, a reflexão vai para a seguinte questão. O que é que esperam a sociedade e a família das aulas de português nas escolas? No fim, vocês podem falar para mim o que é que vocês acham. Vocês, quem trabalha ou já tem aluno, ou foi aluno, como aluno sabe dizer isso? Eu estava lá esperando o quê? Ou as pessoas que me põem lá esperam o quê? Que eu faça o quê com as aulas de língua portuguesa que eu estou aprendendo? Ou então, eu como professor, estou esperando que se faça o quê? O que é de esperar de aulas da língua portuguesa? Veja bem, vocês têm de lembrar que existem dois problemas já instaurados. Na escola, tem de haver a metalinguagem, falar da linguagem. Mas você tem de falar da linguagem, não apenas dos esquemas, dos quadros, dos nomes, das definições. Tem de falar da linguagem funcionando. Para eu achar que eu estou estudando português, eu tenho de ver o português funcionar. Estudar em português não é dizer substantivo é a palavra que dá nome ao ser. Substantivo pode ser isso, aquilo. O substantivo, plural do substantivo é tal. Tudo isso existe. Mas não é isso a única... Não é isso que vai estar ensinando a língua portuguesa. Isso é um registro. Fica registrado. Tá bom. Olha, eu olhando isso aqui, eu percebi que existe abstrato e que existe concreto. Importantíssimo num texto perceber quando existem abstratos e quando existem concretos. Aí eu posso dizer, o substantivo pode ser concreto e abstrato, mas eu não posso começar dizendo, o substantivo pode ser concreto ou abstrato. Eu estou falando de modo de ensinar e modo de construir conhecimento. Oi, eu não estou te escutando, Maria Helena. Não está cortado o meu som, não.
Agora que veio de novo. Não voltou? Meu Estamos microfone, ouvindo bem, sim. meu microfone está ativado. Tá tudo certo, professora. Foi Certo, problema com ela. tá bom. Então, o que esperam a sociedade e a família das aulas de português nas escolas? O que é que vocês acham? O que elas esperam? E o que é de esperar? O que seria? O que a gente teria de esperar que a escola fizesse em termos de trabalhar a língua portuguesa? Certo? Então, vamos ver. Toca. Existe uma indefinição, então, das finalidades. Quer dizer, seria o quê? E o que se há de buscar alcançar? O que será que a gente tem de buscar alcançar quando trabalha a língua portuguesa na escola? Na prática, a gente vai dizer é que a pessoa tem uma adequação de linguagem. Isto é, ela é uma pessoa que tem de saber como falar conforme aquele momento de falar, aquele tipo de linguagem ali. Eu vou ler ali primeiro, depois eu comento. Então, na prática, seria a adequação da linguagem, isto é, a adequação dos registros de uso. Eu não sei se vocês têm bem a noção do que é registro. A língua tem registros. Quer dizer, eu estou aqui usando o registro de uma sala, de uma aula. Eu não estou aqui falando, oi, galera, sabe de papapá, porque não é o registro de uma aula. Deixa a mãe aqui assistir isso aqui. Pelo amor de Deus. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Professora, estamos ouvindo bem. Tá, certo. Então, adequação, não é? Incluída a posse das normas socialmente prestigiadas. Quem se põe a escrever um ofício, né, para um órgão superior, etc., sabe que existe um registro, às vezes ele vai buscar até modelo, porque aí é um documento, um modelo de documento. Mas, por exemplo, se uma pessoa for escrever um bilhetinho para alguém, e for escrever um e-mail para alguém, ou vai fazer um tweet para alguém, ou vai fazer uma carta para alguém, cada coisa dessas tem o seu registro. Entenderam o que é registro? É um molde adequado para aquele tipo de produção linguística. Então, a primeira coisa que a escola tem de ensinar é que tem de ser adequado. Certo? Eu não posso, por exemplo, chegar num... Essa malévola aí é trans. Tira. Tem? Tudo bem, professora. Alguém abriu o microfone, não sei por quê, mas tudo bem, estamos ouvindo bem a senhora. Oi, gente, boa tarde. Essa Bárbara disse que é para remover a Malévola porque ela é trans. Vocês não aceitam um trans aqui? É, Tem que remover esse tipo de gente daqui. só um pouquinho, professora. Eu acho que deu algum problema aqui. Acho que alguém entrou que não devia, não sei. Verdade, Raquel. Essa aí tem que remover. Vocês desligaram o áudio de todo mundo, o meu foi desligado junto. Agora eu liguei. Tá ótimo. Eu acho que alguém invadiu a aula. Eu também acho que invadiram da outra vez, professora. Uhum. Pronto. Pode continuar, professora. Professora, quando voltar... Pode continuar? Tá. Deixa eu ver, já ia desligar. Não, pode continuar. Mas não precisa mudar, não, porque eu vou falar alguma coisa antes de mudar o slide. Então, tem que ser adequado ao registro. Não é hora de fazer um tipo de texto, é uma coisa. A escola tem a obrigação de dar essa noção de conveniência de texto para os alunos. Gente, vocês não aceitam pessoas trans aqui? Ela tem de justamente mostrar como é que socialmente as pessoas devem guiar-se. Então, deve falar de tal maneira, em que momentos deve falar de outra maneira, certo? Bom, na prática, o que costuma haver é um
conflito. A gramática que a escola tem ensinado não tem sido nem a gramática normativa, porque tem gente que diz, não é para ser a gramática normativa, deve ser isso, deve ser aquilo. Mas isso praticamente se deixou de fazer. Mas não é simplesmente que a escola não deve fazer só isso. Ela tem de certo modo, fazer que o aluno tenha uma linguagem adequada. A língua é um instrumento social. Outra coisa que eu quero insistir. A língua é um instrumento social. A língua tem de ser adequada aos fatos sociais, aos ambientes sociais. Em tal lugar você fala de tal maneira, em tal lugar você vai falar de outra maneira. E essa é a noção de adequação, certo? Então, nesse ponto, tem de haver uma adequação, e isso só a escola pode dar. A escola é o melhor instrumento para mostrar para os alunos que nós temos de ser adequados. Por exemplo, começa a dizer, não pode pôr, eu vi ela, pensei, eu a vi, começa essa história, então, normativo. Tudo bem, mas conforme. Se, por exemplo, vem aqui a minha funcionária, a minha faxineira, vem e fala, você, nossa, a minha neta cresceu bastante. Ai, nossa senhora, eu vi ela um dia desses. Você acha que eu vou falar, eu a vi um dia desses? Não bate, não é porque é a minha funcionária, podia ser a minha mãe, a minha filha. É que o registro é um registro de... Não posso, o pronome oblíquo é muito fraco. Eu preciso dizer, eu vi ela, não posso dizer, eu a vi. Então, não é que tem de ser eu a vi. Tem de ser eu a vi conforme o registro. Volto a dizer, é a vivência da linguagem, aquela linguagem adequada àquele tipo de troca linguística que está sendo feita. Pode descer. Então essa é a questão, é a falta de consideração do funcionamento da linguagem. A linguagem tem de ser estudada na escola pelo seu funcionamento. Não é regra separada, começar da lição. Olha, o verbo pode ser isso, isso, isso. Conjunção. A conjunção pode ser. Essa isso, que aquilo. Isso não é trabalhar linguagem. Não é ensino de língua. O ensino de língua vai chegar a isso. Mas, se ele partir disso, o aluno não vai gravar nada. Porque, como eu disse, só se pendurar na parede. Para, de vez em quando, dar uma olhada lá e não esquecer. Então, o que tem havido muito é a falta de consideração do funcionamento da linguagem. Mais uma vez, insisto no fato de que a escola, em todos os seus níveis, descuida de assentar o seu tratamento da gramática na reflexão sobre o funcionamento da linguagem. Ela ignora as relações naturais entre as diversas modalidades de desempenho de uso linguístico, seja por escrito, seja oralmente, seja tenso, seja culto, seja coloquial. A escola não tem se preocupado com isso. Eu tenho estudado muito livros didáticos, viu? Privilegiar a reflexão. Aí é que está. Tem de ciência para a escola, viu? A ciência do professor. Ele não vai ensinar ciência, mas o que ele está ensinando tem de ensinar consciência. A reflexão é exatamente a razão de preconizar-se um tratamento da gramática que vise ao uso linguístico. A gramática na linguagem real. Então, afinal, como tem sido? A escola pode descer. Dá licença aqui. O caráter ritual do ensino tradicional da gramática. O que tem sido? É visível o caráter ritual. Vai ser um rito, tem que fazer isso. Classificação e rotulação das entidades. Classifica em substantivo isso, substantivo aquilo. Chama isso, chama aquilo. Definição, substantivo é isso, isso, isso. Consideração dessas entidades como discretas.
Discreta quer dizer, parece que uma não tem nada a ver com a outra. Então, quando você pergunta para um aluno que classe de palavra é pirata, ele diz para você substantivo. Tá. Em navio pirata, cheque pirata, ele fala, então é adjetivo. Não, então ele não podia ter dito assim, é substantivo, então é adjetivo. Ele já tinha de ter a noção de que os substantivos na língua portuguesa, cada língua é um sistema. Se você puser dois substantivos, um à direita do outro, o da direita já está se gramaticalizando como adjetivo. Então, quando eu tenho navio pirata, o navio é o substantivo. O pirata, na língua portuguesa, se puser, por exemplo, ideia-mãe. Ideia é o substantivo. Mãe é o tipo de ideia. Ideia do tipo de mãe. Quer dizer, quando se fala de classes, não é assim, substantivo é isso. É começar a mostrar na linguagem o que pode acontecer com o substantivo. Por exemplo, visto. Participe do verbo ver, visto. Aí chega uma hora que aparece, visto ser possível. Não tem mais o verbo ver aí, fica a ideia do verbo ver. Mas na construção, isso está construindo uma oração subordinada. Está virando uma conjunção. Então, parece difícil para o aluno, não é não, ele adora. Eu sempre dei aula em curso primário, chamava primário, com um aluno com o texto aberto em cima da carteira. Parecia no texto uma coisa como navio pirata. Vamos conversar sobre isso? Você está vendo? Olha o que está acontecendo aqui. Esse reduzido à gramática é um quadro taxonômico rígido, aquele quadrão, né? Grau dos adjetivos. Tem um quadro ali, e sem perceber que não é todo adjetivo que tem grau. Você fala por exemplo, infantil. Tá bom. Ele tem umas... fulano é mais infantil que o outro, ele tem umas ideias mais infantis, etc. Mas você não fala, isso aqui é um hospital mais infantil que o outro. Infantil é adjetivo também. Não tem escola mais secundária que outra. Escola secundária não existe. Então, não é assim grau dos adjetivos. É só dos qualificativos. Nem isso a gente faz na escola. Nem mostrar para as crianças o que é adjetivo de verdade. Certo? Redução da gramática, então, é um quadro taxonômico rígido, teu quadrinho. É aquilo. Caiu naquele lugar do quadrinho, é aquilo. Limitação da gramática ao nível da oração. Achar que só estuda oração e estudou a língua. A língua só existe em textos. E um total alijamento da reflexão sobre a linguagem e sobre a língua da linguagem. Não se comenta nada, não se reflete, só passa quadro. Porque não culpa os professores, não. De modo algum. Os professores são, digamos, mal assessorados, não tem um esquema que proporcione a eles uma atualização melhor. Os livros didáticos são aprovados absurdamente absurdos, certo? Bom, pode descer. Então, vamos ver qual seria o modo de legitimação do tratamento escolar da gramática. Por isso eu fiz parte C. É partindo do todo, vou só ler aí, da interlocução que a análise linguística se torna legítima e mesmo possível. O que está em questão é a gramática organização. É uma gramática organização. Não é uma gramática disciplina. Vamos fazer isso. Organização olhando o texto organizado. É a gramática como um sistema de princípios que organiza as orações, assim como organiza os textos, sistema do qual já tem posse todos os falantes nativos de uma língua. Eles sabem isso. Eles sabem organizar orações, organizar textos. Não faz mal. Se uma hora não faz a concordância, a gente vai ensinar que deve fazer. Porque socialmente isso é bom. E a escola tem de ensinar aquilo que socialmente é valorizado. É papel dela. Ela é da comunidade. Mas não é isso. Então, é a gramática como extensão da competência do falante. Competência do falante é isso. A criancinha, a hora que ela começa a soltar a língua, ela é competente para falar, porque a língua é nativa. O homem tem uma competência nativa, humana, para falar. Então, ele sabe organizar, ele sabe fazer as orações.
Agora, a adaptação, né, o modo de fazer oração é outra questão. Pode descer? Então, nós temos de rejeitar moldes, porque heterogeneidade é constitutiva da linguagem. Não tem nada de molde, de modelo. Aqui se chega afinal ao fato de que não é a homogeneidade que se tem de buscar no exercício de uma atividade reflexiva sobre a linguagem. Pelo contrário, a heterogeneidade é constitutiva da linguagem. E a língua é um sistema eminentemente variável. A partir daí, a perspectiva direcionadora do tratamento escolar da linguagem seria a rejeição de moldes, inclusive de quadros, de listas, de exemplos. Não existe exemplo. Não precisa dar exemplo de nada. Primeiro, tem de partir da língua para falar dela. Não pegar o exemplo e depois explicar o exemplo. A consideração da linguagem, para a qual a sociolinguística, que tanto a gente estuda na faculdade, não é? A ciência nos preparou, estabelece o seguinte: no funcionamento da linguagem numa comunidade, não é natural que os padrões se imponham ao uso, mas sim é o uso que estabelece padrões. Vai haver padrões, sim. É melhor falar assim, porque é assim que se usa para fazer, por exemplo, um ministro da Suprema Corte não vai poder começar o discurso dele dizendo: oi pessoal, percebem? Isso é o estabelecimento do uso, dos padrões pelo uso. Certo? Pode descer. Eu vou fazer uma ilustração da exercitação gramatical nas escolas. Eu vou mostrar um texto de gramática. O que os livros didáticos fazem? Eles põem um belo texto lá. Cada texto lindo, cada texto bem feito. Aproveita tudo mal na hora que entra em gramática. Não é nada daquilo. Vejamos a gramática nas nossas escolas. A primeira questão diz respeito ao fato de se limitar à consideração da gramática ao espaço da oração, simples ou complexa. Gramática é sujeito, predicado, aí oração principal, oração coordenada, oração subordinada. Parece que na oração acabou a linguagem. Isso desconhece o fato de que o funcionamento de algumas classes de itens pode resolver-se no nível da oração. Outros, um verbo, por exemplo, outros só se resolvem em um nível que extrapola a organização oracional. Por exemplo, os itens que atuam no processo de referenciação textual, pronomes pessoais, ele, possessivo, seu, os demonstrativos esse, este, o artigo definido, o. Eu só posso explicar o que isso faz se eu olhar um texto. Certo? E nessa linha vai cair também a noção de termo zero. Por exemplo, sujeito oculto. Sujeito oculto é um termo zero. Mas eu só posso trabalhar com sujeito oculto se eu pegar um texto, não se eu pegar uma oração. Desce, então. Eu vou pegar agora só os textos. Tem um livro que tem esse belíssimo texto aqui, chama-se A Profecia. E começa: Caraíbas tem cabeça oca. Caraíba é o homem branco. Deviam ter aprendido muitas lições com o povo filho da terra, não souberam enxergar, nem ouvir, nem sentir. E sofrerão por isso. Dia virá em que ficarão com muita sede. É uma profecia que vai acontecer com o homem branco. Muita sede, e não terão água para beber. Os rios e lagoas e valos e regatos, e até a água da chuva, estarão sujos e pobres, e chorarão, e continuarão com sede, porque a água do choro é salgada e amarga. Vocês viram que eu pus 3 frases em negrito. As sementes do milho e a mandioca, volta lá um pouco para ver a primeira. São 3 na terceira pessoa do plural, sujeito Caraíbas. Caraíbas tem, no plural, terceira pessoa. Deviam, pronto, já não tem Caraíbas. Falta o sujeito aí. Aí existe um zero. Mas isso é dependente do texto, como eu vou mostrar. Embaixo, as sementes do milho e a mandioca não mais nascerão verdes. Novamente, um sujeito no plural e o verbo nascerão no plural. A caça e o peixe também terão fugido ou morrido. Mesma coisa. A caça e o peixe terão. Tudo bem. Vocês viram que eu cortei, o texto é enorme, maravilhoso. Eu pus essa parte para mostrar o que é que o livro didático fez. Tudo bem. Pôs esse belíssimo texto. Depois eu ponho a continuação dele, e vamos descer para ver o que é que o texto fez o que é que o livro fez com isso. Aí,
Quando chega a hora dos exercícios, mais adiante, um dos exercícios que esse livro tem começa com uma definição. Termo de que se fala alguma coisa, sujeito. O que se fala do sujeito, predicado. Pronto, deu uma lição. Aí vem, classifique o sujeito. Caraíbas tem cabeça oca. Arrancou essa frase lá do texto, não é? Deviam ter aprendido, aí puseram multas. Pensa que pode até mudar o texto do jeito que estava lá. Porque é só para fazer um exercíciozinho mesmo. Quer dizer, o que adiantou ser de um texto se eu arranco do texto e quero ver isso solto? Deviam ter aprendido. A caça e o peixe também fugirão. Não era, lá estava escrito terão fugido, era uma narrativa no passado. Pegou a narrativa no passado e colocou no futuro. Pega um texto e muda o que ele tinha. E era assim, classifica o sujeito. O molequinho vai lá e fala, Caraíbas, pronto, sujeito simples. Deviam ter aprendido, sujeito oculto. A caça e o peixe, pronto, sujeito composto. Aceitou os três, mas não entendeu nada da linguagem. Por que que deviam aparecer no texto como sujeito? O que é usar um sujeito oculto? O que adianta eu saber que isto chama sujeito oculto? De novo, eu vou falar, vou pendurar na parede isso, que quando tem deviam é sujeito oculto. Precisaria ter visto por que naquela frase pôde aparecer isso sem sujeito. E pôde aparecer porque pegava o que estava lá para trás. Caraíbas tem cabeça oca. Deviam ter aprendido? Pronto. Deviam. O que o aluno tinha de saber é que o sujeito de deviam é Caraíbas. Não adianta chamar que chama oculto. Saber que chama oculto, eu vou repetir o resto da vida. Tudo que não aparecer chama oculto. Não precisa estudar mais nada, o resto da vida. O que eu preciso é ver se o aluno sabe por que é que ali não apareceu um sujeito e pôde vir o que a gente chama de zero. Então, vai adiante que eu vou continuar com essa lição. Para ver quantos absurdos foram feitos depois de um texto tão maravilhoso. Desce. Aí eu estou pondo o texto maior. Caraíbas tem... Agora eu faço o seguinte. Os verbos estão com negrito, os sujeitos grifados. Então, vocês vão ver. No primeiro parágrafo, Caraíbas está como sujeito. Depois tem 0 e 0. 0, 0 e 0. Caraíbas tem cabeça hoje. Deviam ter aprendido, não souberam, sofrerão. Pronto. O aluno tinha de estudar isso aí para mostrar que Caraíbas apareceu a primeira vez, precisou aparecer no segundo, não precisou aparecer, não apareceu, porque a referenciação está feita sem precisar repetir o termo. E, se tivesse, poderia ser Caraíbas de novo, poderia ser eles, nem se sabe o que seria. Tem textos que eu trabalho em livros que tem assim, vamos supor, o rio é não sei o que, não sei o que, o rio é não sei o que, não sei o que, o rio, o autor fez um texto maravilhoso repetindo o rio todas as vezes. Quer dizer, o texto ou vai ter 0, ou vai ter repetido Caraíbas, ou vai ter um ele, conforme o texto, o autor do texto tiver escolhido e ele achou que ficou melhor. A gramática permite que ponha 0, que ponha ele e que repita Caraíbas. O que é no texto que faz que ele não repita e não ponha ele? Aí, dia virá, tá com você. Em que ficarão? Pronto. No outro parágrafo, que adianta estudar só a oração? Se o sujeito desse parágrafo eu encontro lá no parágrafo anterior, eu tenho que estudar o texto inteiro. Qual é o sujeito de ficarão? É Caraíbas. Só que ele não aparece. É Caraíbas que, em vez de aparecer, foi representado por um 0. É isso que é ver a linguagem funcionando. Não é batizar. Sujeito oculto, sujeito oculto, sujeito oculto, sujeito oculto. Então, não terão água. Aí vem, os rios e lagoas e vales e ragatos e até a água da chuva estarão sujos. Pronto. Tinha um ficarão, que era Caraíbas. Agora tem um estarão, que não é Caraíbas, porque foi construído aí com um sujeito. Não vai pegar aquele sujeito lá de trás. É assim que vai ensinar o sujeito oculto. Tá? E chorarão. Pronto. E chorarão não são os rios, os lagos, os valos, os Caraíbas que estão lá em cima. Esse chorarão, o sujeito é Caraíbas. Isso é que o aluno tem de procurar sujeito. Sujeito de chorarão, Caraíbas.
Sujeito continuarão Caraíbas. Só que o autor não quis repetir, não quis pôr pronome, pronto, e construiu desta maneira. Assim é que eu vou ver o que é, por exemplo, o uso de pronome pessoal, eles. Quando é que a gente usa um eles? Quando o autor não quer repetir, e ali ele acha que fica bem um eles. E que hora que ele não vai pôr nem eles, nem o Caraíbas? A hora que ele construir um texto, aí vai mostrar para os alunos, porque a leitura aí é rápida. Olha, Caraíbas tem cabeça oca, deviam ter aprendido, não souberam enxergar, e sofrerão. Quer dizer, não vai repetir, é um correr, como se fosse um rio que corresse. Tem de sentir, viver o texto. Desce. Aí continua. O tempo e a fome começam, também virá. E a terra estará seca. As sementes do milho não mais nascerão. A caça e o peixe terão fugido. Agora ele vai explicitar. Como ele vai explicitar tudo o que vai acontecer, cada um vai ter o seu sujeito. Ah, terão fome? Tá, por quê? Ah, porque aí virá fome. A terra estará seca. As sementes não mais nascerão. A caça terá fugido. A fome apertará. Pronto. Os dias serão mais quentes. Aí ele explicita, cada um vai ter o seu sujeito. Não pode mais pôr sujeito oculto, porque não é retomada de algo que acaba de ser dito. Fazer o aluno ler isso, ele vai ler em velocidades diferentes cada parte. Mostrar que o aluno lerá em velocidades menores ou maiores, conforme foi organizado. Pode descer, não vou ver o resto, mostrei. Outro exercício que eles põem, na mesma lição. Substitua a expressão grifada por um pronome pessoal. Caraíbas tem cabeça oca. Eles. O tempo da fome também virá. Ele. A caça e o peixe também terão fugido. Eles. Que substitua? Não posso substituir o tempo da fome. Na hora que apareceu o tempo da fome, lá não podia ter aparecido um ele. Entendeu? Se tivesse aparecido um ele, ninguém ia entender nada. Porque ninguém tinha falado do tempo da fome. Não é isso. O ele só pode aparecer quando ele é uma retomada. Então, não é assim que eu vou ensinar a usar pronome pessoal. A simples recolocação das frases no texto mostra que essas substituições não são possíveis, sem que o texto fique mutilado. Naquele texto não podia ter posto ele também virá, eles terão fugido, eles têm cabeça oca. Não podia. Destruído, completamente prejudicado. E aí eu fiz uma simulação. Desce. Olha, se pusesse o eles, ia ficar assim no texto. Profecia. Eles têm cabeça oca. Deviam ter aprendido, papapá. Ele também virá. Ela estará seca. Elas não nascerão. Não poderia ser. Não pode mutilar um texto. Como que dá um exercício desse? Desce tudo, só isso que eu quis mostrar em toda a minha fala de hoje. Desce, sabia se está na hora de parar, eu paro. Tá ótimo, professora. Pode continuar. Estão aprendendo bastante. Certo? Adiante. A disciplina escolar gramatical não pode reduzir-se a uma atividade de encaixamento em moldes que dispensem as ocorrências naturais e ignorem as zonas de imprecisão ou de oscilação inerentes à natureza viva da língua. E o ponto central que se oferece à reflexão, na observação do tratamento da gramática nas escolas, é que esse tratamento se tem feito como se gramática fosse alguma entidade postiça a qual teremos acesso saindo da linguagem. Então, para estudar gramática, tem que sair da linguagem. Se eu sair do texto para estudar ele, porque no texto não dá certo aquele ele. Né? Isto é exatamente o que não pode ocorrer. Há, pois, lições fundamentais sobre o funcionamento da linguagem que a escola esquece. Assim, a cada instância de utilização da língua se ativa a gramática. E, portanto, a gramática é organização da fala, seja escrita, seja oral. Só pode ser explicitada a partir do uso linguístico, sem sair com a cara no texto, olhando o texto. A gramática que o falante aciona para organizar a sua linguagem não se esgota em determinadas estruturas, por exemplo, a oração. A gramática de uma língua em funcionamento não se faz de regras absolutas, com condições autônomas de aplicação. Não.
A cada momento eu tenho de ver naquele texto, naquela fala, o que foi que aconteceu. A escola não pode limitar-se ao oferecimento de um simples mapa taxonômico. Taxonômico é de colocações de categorias, definidas em planos isolados, a serem distribuídas pelas palavras e expressões. Você vai distribuir. Uma coisa que, vou chamar de substantivo. Isso aqui chama oração. Isso aqui chama... Estou distribuindo rótulos. Distribuir rótulos não é atividade gramatical. Essa é olhar por que é que aquilo é daquele jeito e como é que aquilo chama. Afinal, sabemos que em ciência, uma simplificação a qualquer custo pode significar barateamento, falsidade, e não é com a linguagem nossa de cada dia que vamos ter o direito de fazer isso, fingindo que ela está regulada em esquemas avulsos e que é assim que dela nos servimos. Não é. Não é assim que se usa a linguagem. Imagina a criancinha quando abre a boca, ela está fazendo linguagem, ela está construindo o que dá certo ali. Até ela construir o que dá certo, o que ela faz? Ela só constrói até onde ela pode construir. Com frases curtas, etc. Até onde ela sabe construir. E não pode ser justamente no espaço existente para desenvolvimento das capacidades do indivíduo. A escola existe para isso, para desenvolver as capacidades que o indivíduo já tem. Ela faz isso em tecnologia, ela faz isso em ciências, em história, em física, em tudo, menos em língua portuguesa. Não é na escola que vamos trabalhar a nossa língua, contentando-nos com facilitações irrefletidas que a arrancam da linguagem. Sem linguagem em uso, não há língua funcionando. Certo? Desce? Não. Eu só quero dizer que uma grande parte das ideias que estão aí, eu tirei dentro desse livro meu, e eu tenho de dizer, porque senão é autoplágio, né? Muitas coisas que eu não tirei a mesma linguagem, mas que eu propus aí está em lição do livro, então eu tenho de indicar, porque eu usei certos tópicos, certo? Obrigada. Nossa, professora, nós que agradecemos muito, muito, muito. A aula é excelente. Eu estou aqui pensando em algumas questões que eu vou comentar e quero também abrir a fala para os nossos alunos, principalmente, né? Eu vou fazer uma primeira pergunta, em seguida já para vocês, tá bom, gente? Eu fiquei pensando aqui, assim, em qual seria, então, um bom ponto de partida para começar a estudar língua na escola, né? Imaginamos, eu, como professora de português, na educação básica, numa escola de ensino fundamental. Aí a senhora deu o exemplo da conversa, da gravação. Então, um bom ponto de partida para uma aula de língua portuguesa seria a retratação, o registro de um texto real, professora? Sim, tem a própria conversa deles. E aí, o que vai dizer vai depender muito de como eles conversarem. É que a pessoa precisa estar preparada nessa direção funcional, de saber falar da língua funcionando, para perceber, por exemplo, vamos supor, um fala com o outro, de repente ele fala do ele. Por exemplo, um ele. Um ele, olha uma coisa importantíssima que apareceria para um aluno. E é uma coisa que está nas lições funcionalistas, é uma das coisas de que Halliday trata na gramática funcional dele. Por exemplo, está um aluno conversando com o outro, e de repente o aluno fala assim para a professora: professora, ele está cutucando o meu ombro. Esse ele, a escola nunca fala desse ele. Fala sempre do ele como se fosse um ele de uma coisa que já foi dita. Ali, por exemplo, o Caraíbas não sei o quê, no singular. O menino fez tal coisa, ponto. O menino saiu de casa, ponto. Ele voltou mais tarde. O ele, só como se retomasse alguma coisa de outra frase, que foi o que eu mostrei até agora. Mas, se aparecer um aluno usando um ele, que não retoma na linguagem, mas retoma na situação, já é uma primeira lição de gramática maravilhosa, que o ele pode referir-se a algo que está diante de mim, não precisa ser algo da qual eu já falei. Então, eu digo para você, por exemplo, eu dou aula no Mackenzie e o marido dela é meu aluno no Mackenzie, o Luciano. Então, se eu disser para ela,
eu e você. Eu falo, ele está ali, nós três. Eu falo, ele me contou que você é de tal cidade. O ele está perto de nós. Estamos eu, você e ele. E eu uso um ele sem ter falado do ele. Não vai explicar tudo isso para o aluninho. Mas o aluninho vai dizer, olha, ele pode nessa hora já aproveitar e dizer que o ele pode ser algo que está na frente de nós. Isso, por exemplo, em Halliday chama referenciação esofórica. Está fora do texto. Ele está na nossa frente, ele não está no texto. No entanto, eu posso dizer ele para quem não está no texto. O aluno percebe isso, adora perceber. Que tem um ele que ele vai usar, porque está na nossa frente. Ó, ele está na situação de comunicação. Agora, se o aluno disser, olha, professora, o Joãozinho ontem ficou bravo comigo e ele me deu um cutucão no ombro. Aí, esse ele não é alguém que está diante de nós. Esse ele se refere ao Joãozinho que está lá. Não é desse jeito que eu vou explicar. Eu digo com toda a autoridade, porque eu dei aula 19 anos fazendo isso. Certo? No ensino primário. Primário, da primeira à quarta. Eu dei aula da primeira à quarta. Dei também da quinta à oitava e no colegial. Mas eu dei da primeira à quarta. Comecei da primeira à quarta, porque primeiro eu fiz o curso normal. Eu fui professora primária um tempo. Entendeu? Então, ele percebe. Um ele, alguém que está na sua frente, pode ser um ele. Por quê? Porque você aponta para ele, então é um ele de apontamento. As palavras que vai usar são aquelas que a criança já sabe, não vai enfiar a palavra gramatical. Ele está na nossa frente, mas eu posso apontar para ele e dizer ele. Pode ser alguém que eu aponto, mas pode ser alguém que o ele que estava já naquilo que a gente falou. O menino fez isso. Ele está no que eu disse, ou está na minha frente, está do nosso lado. Pronto. Uma das coisas do ele já é saber que o pronome pessoal terceira pessoa pode até ser algo que ainda não foi dito. Por exemplo, aquela história de dizer que artigo definido, a gente usa o artigo definido quando já foi referido, então começa com um menino fez isso, o menino, então que o artigo definido é quando já foi dito, isso é um absurdo. Quantas crônicas começam assim? O pai abriu a porta e recebeu a mercadoria para papá. O pai. Não tinha aparecido nada. Eu tenho várias crônicas que eu trabalho com os alunos que começam com o artigo definido. Por quê? Porque a gente está ensinando o artigo definido errado. Achando que só depois que já apareceu que eu posso usar o o. Então, isso é difícil porque os professores precisariam estar bem preparados. E ninguém está formando. Não culpa os professores. De modo algum. Eles não estão bem preparados. E o livro didático, que podia ajudar a preparar, não está ajudando em nada. É um desafio, né, professora? Olha, não é fácil ser professor, não. De língua portuguesa. Hoje não é fácil, não. Não estou criticando os professores de modo algum. Eles não estão sendo assistidos. Não se vê uma Secretaria de Educação, um Ministério, etc. Gente, eu dava aquelas aulas, chamava capacitação. Todo ano, os professores de quinta a oitava, eles tinham bolsa para fazer uma semana de aula, manhã e tarde, que eu montava grupo de professores que ia dar em cidades aqui em volta de Araraquara. Eles faziam uma semana de atualização para atualizar os conhecimentos. Não tem uma assistência para o professor. É muito necessário mesmo, porque a gente tem a formação na graduação e depois é jogado lá e aí? Para quem a gente pergunta? Para quem tirar? Já a graduação fica difícil, porque também os que estão indo para dar aula é uma cadeia. Um mal formado vai para outro mal formado, e nenhum deles tem culpa. É verdade. Porque ele foi mal formado, a culpa é de quem mal formou. Sim. Professora, o Fernando Pestana
Ele se apresenta como aluno do mestrado na FLUP. Ele quer fazer uma pergunta. Tem a palavra, Fernando. Obrigado, Raquel. Olá, professora, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Eu tive a oportunidade de estar numa palestra em que a senhora, o Evanildo Bechara e o Francisco Platão Savioli, lá em São Paulo, deram em 2013. E é um privilégio estar aqui diante da senhora. Bom, a minha pergunta é a seguinte. Ontem o Bechara me ligou. Que maravilha, que maravilha. Excelente, excelente. Eu sou muito fã de vocês, podem ter certeza disso. E eu tenho uma pergunta à senhora. Teve uma parte da sua palestra em que a senhora fez uma pergunta: o que a sociedade, o que as famílias esperam do ensino de gramática nas escolas? Eu dou aula há 21... Do ensino da língua, né? Isso. Eu dou aula há 21 anos e, como professor de português, eu sempre percebi que as famílias, em geral, tendem a querer que os seus filhos aprendam a ler, aprendam a escrever, aprendam a interpretar textos e, sobretudo, dominem o registro considerado culto da língua, para que eles possam circular bem dentro de situações comunicativas, seja na fala, seja na escrita, em que se exija esse tipo de registro. Então, a pergunta que eu faço à senhora é a seguinte: qual seria, do seu ponto de vista, uma gramática normativa ideal? Como é que ela seria, melhor dizendo? Como é que ela deveria ser construída para que o aluno pudesse se ancorar nela com segurança e, portanto, dominar a norma padrão? Foi bom até o modo como você fez a pergunta. É que essa gramática não teria de ser normativa, a gramática. A gramática tem que ser, para que o aluno tenha isso, a gramática tem que ser reflexiva. Se ele refletir sobre o real funcionamento da linguagem, aí, se ele penetrar no fazer da sua língua, ele percebe logo o que é bem visto e o que não é bem visto. A gramática não é normativa. É como eu disse, não é que a gramática vai estabelecer os padrões da gramática vão estabelecer o nosso uso. O nosso uso é que vai ter de mostrar os padrões. Então, por exemplo, é muito natural que a família queira que a pessoa se expresse bem, que ela seja bem valorizada. Primeira coisa, a língua é uma peça social. Não adianta. A avaliação da língua é da comunidade. E a primeira avaliação da comunidade, quando eu comecei, é a adequação. Isso chama adequação. Por exemplo, dizer eu vi ela. Na hora em que alguém vem aqui e fala assim, você tem visto a minha neta, como ontem a minha faxineira mostrou a fotografia da neta e eu conheci pequenininha, tá com 6, 7 anos. Então, ela mostrou ontem para mim a foto aqui, então, se eu vou dizer, nossa, como ela está grande, eu só vi ela com 2 anos. Eu não posso dizer eu só a vi com 2 anos. Está vendo que é adequação? Isso também é adequação. Pensar que adequação é só falar difícil, não sei o que, adequação é falar de acordo com o que tem de ser. Então, por exemplo, aquilo que é considerado errado por uma grande parcela da sociedade, por exemplo, eu vou fazer uma live a semana que vem, mas ali eu vou falar mais de funcionalismo e cognitivismo, mas uma das coisas que eu estou falando ali é dizer, por exemplo, uma criança que está lá na roça, vamos supor, e lá o avôzinho dela fala, nós vai. Ela fala com o avô, nós vai. Ela vai para a escola. Passa um tempo logo,
Ela nunca vai falar nós vai na escola. Pronto, ela já aprendeu. Vou falar de registro de novo. Ela sabe que na escola ela não vai falar. Ela sabe. Então não é certo ou errado. O que é prestigiado, o que não é prestigiado. A obrigação da escola é mostrar o que é considerado padrão em tal local, em tal lugar. Eu, escrevendo um monte de gramática, não sei quanto, mais de 20 livros, não sei o quê, diria para minha funcionária aqui, eu vi ela com 2 anos. Eu não vou dizer eu a vi. Não é adequado. Não sai bem aqui, eu a vi. Sai até um A, que não sai átomo. Então, essa noção de adequação não é imposição de normas, quanto mais ele refletir. Por exemplo, quando eu falei hoje do ele, ver que um ele pode ser alguém que está na minha frente, não precisa ser alguém de quem eu já falei, isso é ver como a linguagem funciona. Quem vir direitinho como a linguagem funciona, vai saber adequar aos padrões também, porque a escola vai mostrar os padrões. Os padrões estão lá. Então, nunca vai ser uma gramática normativa. Quer dizer, eu estou dando isto para dar a norma para você. Não, eu estou dando para você a possibilidade de refletir sobre a língua de tal modo que você capte aquilo que é dito como o melhor, que não é dizer nós vai. Pode ser que haja uma época que nós vai seja ótimo. Entendeu? O inglês fala nós vai, né? Só, porque, onde é que você viu? Cadê a flexão do inglês? Você pega um presente indicativo, você pega no passado, não tem, é tudo. Por exemplo, no passado, eu, tu, ele, nós, vós, eles, o verbo é sempre o mesmo. Quer dizer, ele está num nível de uso que não chama mais nem concordância. Não existe mais a noção de concordância. Nós temos. Então, nós temos esse padrão. Isso é padrão. Certo? Um monte de coisas são padrões. Mas não é imposição de padrões. Ele, conhecendo como a língua funciona, ele vai saber adequar. Tudo é adequar. Ele vai saber que ele não... E ele pode continuar chegando na casa dele, falar com o avôzinho dele e dizer, avôzinho, nós vai agora? Porque é melhor para o avô dele receber assim. Ele pode até escolher dizer isso, pode escolher dizer aquilo que dizem que está errado, mas porque ele acha que é adequado para conversar com o avô dele. Perfeito, professora. Muito obrigado pela resposta. Excelente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguns alunos? Patrícia? Oi, Pati, pode falar. Boa tarde, professora. Eu trabalho há 33 anos na educação básica. E aí, uma das coisas que eu fico muito preocupada não é só a questão gramatical, é a questão também da leitura e da compreensão do texto. E aí eu lembrei do Mário Quintana, né, que ele diz assim, a criança aprende a falar ouvindo do mesmo jeito que se aprende a escrever lendo. Aí a minha pergunta é a seguinte, a senhora acredita que a questão de hoje, dos nossos alunos lerem pouco, contribui para essa má formação e má compreensão, digamos, na produção, não só textual, mas da questão gramatical ou não? Bom, não precisa nem perguntar, nem pensar que a leitura é a base de tudo. Quanto mais a pessoa ler, mais ela vai destrinçar o texto. Ela está lendo, ela está pegando essa peça, isso aqui, quer dizer, sem ninguém dizer que esse ele aqui é daquele menino que está lá, a gramática vem junto com o texto, certo? Então, agora, a explicitação da gramática não é uma coisa desvinculada do texto. É exatamente o que eu prego. Gramática é olhar como é que o texto faz. Olhar no uso, como é que o texto... Você viu o que eu mostrar? Mostrar que, por exemplo, uma hora que você não põe o sujeito aqui, você não põe porque ele está lá atrás. Mas uma hora que você... Eu estou lembrando de um pedaço ali do texto que tinha, você deixou, por exemplo, sem pôr o sujeito, era um plural, e era uma das coisas que estava lá para trás. Outra hora era um plural e era outra das coisas que estava lá para trás.
Na leitura você mostra isso. A pessoa vive. Olha, eu garanto para você, por isso que eu digo que eu dava aula com o texto aberto em cima da carteira. Enquanto lia, discutia, olha, vocês estão vendo esse ele aqui? O que é esse ele? Vai buscar lá para mim. Eu estava no seu... A hora que a criança for ler, ela começa a arrancar as coisas de dentro do texto, mentalmente, reflexivamente, ela começa a ver como é que um texto se compõe. É penetração no texto, é a leitura que... É básica a leitura. Mas não adianta nada só ler na escola se o professor não aproveitar a bela leitura bem construída para mostrar para ele como é que aquelas relações estão montadas. A explicitação. Isso é a ciência. É a hora que entra a ciência na escola. A leitura é uma coisa. A ciência vai ajudar a aproveitar a leitura. Nem tem dúvida que se não ler, vai ser difícil. Se ele não ler, ele vai tropeçar a todo momento. Nem tem dúvida. Eu não falei de leitura porque não era o tema. O meu tema era justamente essa história de dizer que tem de viver a linguagem, é a leitura, gente. É leitura. Viver o texto é leitura, saber ler o texto. O tempo todo aqui eu estava falando de leitura, mas estava falando em deter-se na leitura, aprofundar-se na leitura, mergulhar na leitura. Ele não vai fazer isso a hora que ele ler para fruir, para achar lindo, mas a hora que ele leva o livrinho que ele leu para a escola, para comentar com o professor, ou a lição que ele leu, aí o professor vai ajudá-lo a mergulhar no texto. O mergulho no texto é a gramática. A gramática é o mergulho no texto. Gramática não é norma, não é regra, não é exemplo, não é nada. Gramática, eu defino gramática como o software que nós temos para falar. Sabe, tem um software dentro de nós que a gente consegue montar as pecinhas e falar. E a gente tem de, cada vez mais, perceber como é que ele funciona. A hora do estudo é a hora da reflexão. Uma coisa é usar a linguagem, outra hora é refletir sobre a linguagem. A aula de gramática é para refletir sobre a linguagem. Não é para inventar regrinha. E refletir sobre a linguagem é abrir a leitura. Entende? Abrir as peças da leitura daquilo que a gente lê. Começar a catar as pecinhas da leitura. Tudo bem, Patrícia? Professora, temos duas perguntas das alunas aqui no chat para a senhora. A primeira pergunta. Meu nome é Vanessa Souza Moraes, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Ciências Humanas Sociais, Educação do Campo, da UFRR. A pergunta é o seguinte: gostaria de saber qual a melhor forma que podemos trabalhar a gramática em uma escola indígena. E nota-se a falta de interesse do aluno pela gramática, levando a conceituar como uma disciplina difícil. Como professores, o que devemos fazer para despertar o interesse do aluno? Aqui, professora Maria Helena, a gente tem muitas comunidades indígenas aqui em Roraima, e em muitas nossas escolas, a língua portuguesa é segunda língua, né? A primeira língua são as línguas indígenas. E ampliando um pouquinho, nós temos uma migração muito forte aqui de venezuelanos, haitianos. Então, essas línguas são todas estão convivendo juntas. Certo. Como é que a gente faz para ensinar gramática em uma escola indígena, como perguntou a Vanessa, e depois, como é que eu faço para ensinar gramática, a língua portuguesa, em uma escola pública aqui que tem haitianos, venezuelanos, brasileiros, indígenas, tudo junto? De todo modo, eu continuo insistindo em questão de vivência. Eu nunca vivi isso, mas digamos, pela vivência que eu tenho de olhar como é que a gramática funciona em várias línguas, eu tenho um interesse gramatical em várias línguas. Na verdade, eu conheço a gramática de várias línguas e trabalho com várias. Eu comecei mesmo a trabalhar a gramática comecei na língua portuguesa, mas depois me aprofundei mais no grego, que eu fui ver como é a gramática grega, etc., e outras. Até a outra língua
latina que a gente tem. Todas as latinas, com a gramática de todas as gramáticas, todas as línguas latinas eu trabalho. Inclusive, estudei romeno também. Estudei um ano de romeno, porque era a única gramática, a única língua latina que eu não conhecia. E a única língua latina oriental. Então, é muito diferente da nossa, né? Bom, deve ser muito interessante aparecer, mas aí necessita mais ainda que a pessoa tenha um conhecimento linguístico, porque as línguas têm sistemas diferentes. Então, eu não tenho ideia dos sistemas das línguas indígenas, mas eu vou, por exemplo, dar um exemplo do romeno. Então, por exemplo, que o romeno tem de diferença, é latino também, veio do latim, só que tem muito elemento eslavo, porque ele é do Oriente, já é Oriente, lá não é Ocidente, e as línguas latinas são do Ocidente. Então, por exemplo, uma coisa de que eu não falei aqui hoje, porque não dava tempo, é que toda língua tem um sistema. Toda língua tem um sistema. Esse sistema ninguém precisa ensinar. Ninguém erra nada contra o sistema da língua. Um exemplo de sistema que eu dou é o artigo. O artigo definido, no sistema do português, tem de vir antes do substantivo. Vocês imaginam alguém falar livro o? Existe na cabeça de vocês? Existe? Não. Então, isso é do sistema da língua. Agora, dizer nós vai, ou nós vamos, isso é variante. Quem estudou sociolinguística sabe que é variante. Agora, o livro e livro o, não existe essa variante. O sistema da língua portuguesa. Então, uma das coisas mais importantes que deve aparecer para o professor trabalhar é mostrar coisas que o sistema de uma língua é diferente de outra. Porque essa é a questão mais científica da linguagem, falar do sistema. Então, por exemplo, eu não acabei de falar do romeno. O romeno não põe um artigo antes do substantivo. No sistema da língua romena, então, quando eu falo sistema, quer dizer, é obrigatório. Não é que é obrigatório, ninguém obriga. Ninguém obriga a criança a dizer o copo. Ela que fala, nunca uma criança vai dizer copo o. Nunca o romeno vai pôr o artigo antes do substantivo. Põe depois. Ainda por cima emenda. Quando vai escrever, a maior parte das vezes escreve emendado, porque é do sistema. Então, eu acho que é uma oportunidade que acho que seria interessante para os alunos mostrar coisas em que o sistema da língua difere e coisas em que é simplesmente um modo de escolher. Você tanto pode falar assim como falar assim. Eu acho que é uma boa maneira de permear as línguas, porque eu faço muito isso quando eu trabalho com outras línguas. Por exemplo, eu falei do romeno, que põe um artigo depois. Eu posso falar do latim, que não tinha artigo. Pronto. O sistema da língua latina não tinha artigo. Então, essas coisas diferentes podem ser comentadas. Olha, então, vamos supor que a língua indígena, vocês não têm, a sua língua é assim, não tem. Agora, certas coisas são de uso. Na língua deles também tem coisas que pode usar de um jeito ou usar de outra. Conversar sempre em termos de uso e de coisa que é do sistema, se não for aquilo, não é. Então, vamos supor, nós viemos do latim, e o latim não tinha artigo. E nós criamos o artigo. O latim usava o pronome demonstrativo. Ele usava este livro, esse livro, demonstrativo tinha. Mas o não tinha. Entende? Então, esse jogo, conversar com os alunos sobre o sistema deles, comparando com o nosso, para mim é uma coisa muito interessante, até para captar o interesse deles. Pensar em coisas em que o sistema difere muito. Eu não tenho ideia de como são os sistemas indígenas. Eu conheço mais as línguas latinas e línguas anglo-saxônicas. Eu lido bem com o inglês e o alemão. Né? Eu fiz graduação em alemão porque eu precisava do alemão para estudar a gramática grega, porque quem estudou a gramática inicial grega só foram os alemães.
Então, enquanto eu fiz meu doutorado em grego, eu fiz alguma graduação em alemão. Mas dá para a gente ir ver alguma coisa. Mas de indígena eu não tenho noção de nada. Gostaria muito de ter, viu? Alguém de vocês tem aí? Algumas das nossas alunas são indígenas. Hã? Algumas de nossas alunas são indígenas. Tem alguma aluna... Vanessa, você está na sala ainda? Estou, professora. Dá para ouvir? Tem umas alunas aqui, a Vanessa, por exemplo, professora, ela é indígena. Você é falante de uma língua indígena? Ai, que pena que eu não sei nada disso aí. Não, professora, eu não sou falante. Ah, não é falante? Ah, tá. Então a gente tem alguns alunos no curso que são indígenas. Não sei se tem algum aqui presente hoje, mas temos vários alunos indígenas. Mas já deu um norte bom para a gente pensar no sistema da língua de funcionamento. Muito interessante para mostrar coisas em que o sistema é diferente, mostrar que aqui não se faria isso. É muito importante isso. Por exemplo, eu fiz isso com outras línguas que têm coisas... Por exemplo, o exemplo que eu dei do romeno. A primeira coisa que me chamou a atenção é que tem algo no sistema da língua e é uma língua da mesma origem. Agora, as indígenas, não. Totalmente. Eu não sei se elas têm alguma coisa que as una, ou se elas são sistemas completamente separados, como é, por exemplo, de uma língua latina, de uma língua asiática. Eu só sei que o que tem de muito diferente são as línguas que têm escrita não alfabética, né? As línguas orientais. Só o fato de não escrever com letras, como, por exemplo, o chinês, o japonês, só isso já muda completamente o sistema da língua. Sim. Porque grafa escreve por ideogramas. Quer dizer, em vez de ser uma palavra com segmentos, como são os fonemas, que a gente estuda tanto, fonologia, fonemas, eles não têm fonemas. Eles têm um símbolo que já significa toda uma ideia, por isso chama ideograma. Então, é outro sistema completamente diferente. Eu não tenho ideia dos sistemas indígenas. Infelizmente, eu sou ignorante aí. Patrícia, você conhece um pouco de língua indígena? É que eu também sou indígena, eu falava antigamente, só que quando a gente veio para a cidade, a gente perde. Mas tem duas palavras que eu nunca esqueci. A minha etnia é Macuxi, então, água, que é Tunã, e faca, que é Taurá. Então, essas duas palavras ficaram, porque eu tinha uma tia que ela nos ensinava a falar. Só que quando ela morreu, o costume se foi com ela, porque hoje, assim, praticamente só os mais antigos que usam essa língua. Eu tenho visto muito na televisão, eu fico encantada de ver como os indígenas estão falando português, assim como se fossem falantes nativos do português, e não de uma língua indígena. Impressionante. A gente tem ouvido muito declarações deles, etc., e perfeito. Mas, pelo visto, acho que não tem grande diferença em termos de sistema, não, viu? Por exemplo, devem existir substantivos, verbos, não sei como é que é a gramática dela. Construção de oração, você não tem ideia se existe? Assim, pelo pouco que eu conheço da língua, da estrutura linguística, o nosso tronco é o Caribe, né? Inclusive, tem muita gente que confunde Macuxi com a Pixana, são troncos linguísticos totalmente diferentes. Mas o verbo e o substantivo estão presentes em todas as duas línguas. Eu estou falando do Apixana e do Macuxi. Agora, sim, a forma como eles vão se posicionar, a questão... Eu acho que o artigo eles não usam. Porque você aqui... A gente tem esse contato linguístico, mas não é todo mundo que tem aquela preocupação de estudar a língua indígena como a gente estuda a língua portuguesa, até porque aqui, por questão da... Agora que está sendo implantada essa questão de usar as línguas indígenas na comunidade, mas antes nem isso tinha. Era a língua portuguesa. Mas eu acho interessante o professor de língua portuguesa, inclusive para
para o crescimento dos alunos mesmo que têm a língua indígena, fazer algum paralelo, alguma coisa, procurar conhecer um pouco, porque vai ajudar a falar da nossa língua. Eu acho que conversar sobre essas histórias, quando falar de substantivo, etc., ver como é lá, a se aproximar as duas línguas, se a pessoa for falante mesmo, que não é bem o seu caso, eu acho que vai ajudá-lo a penetrar mais na nossa língua. Eu acho que o contato tem de ser feito assim reflexivamente. Eu sempre sou a favor de olhar os usos de tudo. E não me arrependo disso, viu? Olha, eu dei muita aula na minha vida, em todos os graus, em todo mundo, mas sempre achei que deu certo. E mesmo aí, se são pessoas que usam duas línguas, se puder amarrar um pouco as coisas, eu acho que vai ajudar dos dois lados a compreender o que é olhar um sistema de língua, a refletir sobre língua, aproximar. Prof, deixa eu só falar assim, uma experiência que a gente tem no colégio de aplicação, inclusive o Luciano está vindo agora somar conosco, né? Mas lá os nossos alunos, eles têm, tanto no ensino fundamental como médio, a língua portuguesa, a língua espanhola e a língua inglesa. Eu gostava muito de fazer atividades que você pudesse usar as três línguas, né? Então, por exemplo, se eu fosse pegar uma atividade que eu fosse trabalhar... Um exemplo, o verbo, um exemplo. Como é que o verbo era estruturado na língua inglesa, como é que ele era estruturado na língua espanhola e como é que ele era estruturado na língua portuguesa, para dar uma dimensão para o aluno dessa questão linguística que a gente vê, que tem, querendo ou não, vai mudar, muda alguns fatores. Por exemplo, no espanhol, a gente tem algumas palavras que nós chamamos sangue, ou sangue, né, em português. Em espanhol, la sangre, já é feminino. Então, muitas vezes a gente, ainda mais com essa questão da migração venezuelana, a gente não está preparado para essa divergência gramatical. E a gente quer padronizar, como se tudo fosse único, e não é. Cada língua tem seu aspecto. E deve dar valor a tudo, porque a história de gênero é uma coisa sem importância nenhuma. É por acaso que ela sangue, por acaso, quer dizer, não é nem para prestar atenção nisso. O que tem de prestar atenção, por exemplo, vamos supor, verbo, você falou. Então, ver, por exemplo, o que significa construir... Não adianta dizer que chama subjuntivo, chama não sei o quê, conjuga assim. Ver no uso, por exemplo, o que significa existir esse tipo... por exemplo, um pretérito de tal tipo no inglês, aqui corresponde em português, em termos funcionais mesmo. Não em termos de dizer, lá tem indicativo, subjuntivo, não adianta o nome, é saber como que é usado lá, como que é usado aqui. Mesmo com confronto de línguas, sempre interessa essa questão. Então, o gênero é uma das coisas que tem de deixar para lá. É por acaso que uma coisa é feminina ou masculina. Nada a ver. Nada existe em sangue que faça que ele seja masculino ou feminino. É o tipo de coisa gramatical. Daquela língua, da origem daquela língua, como foi formado lá. Tá? Eu tenho Professora, uma... a gente pode fazer só mais duas perguntas? Sim, por mim. A primeira é da Isa, nossa aluna do curso de Educação do Campo. Ela fala assim: boa tarde, sou acadêmica da UFRR, curso de Licenciatura em Educação do Campo. Me diga, então eu entendi certo? Então deveríamos fazer o uso de um livro didático que primeiro se preocupasse com o uso da língua e só depois com o estabelecimento da norma? Ou então, se não tiver esse livro didático, a gente tem que propor sequências didáticas, fazer um material didático que use primeiro o uso e depois o estabelecimento da norma, professora? Olha, não é bem assim. É junto. O uso é junto com a norma. Enquanto eu vejo um uso, eu vejo se aquilo é valorizado ou não, se aquilo é usado, em que registro é usado. Então, por exemplo, para dizer vi ele, eu vi ele e eu ouvi, eu não preciso primeiro falar de
de uma coisa depois de outra. Eu preciso mostrar que não adianta dizer que eu vi ele está errado. Eu vi ele é algo que, que não é de um registro culto. Quem está num registro de linguagem cuidada não vai fazer isso. Vai dizer, eu ouvi. É ao mesmo tempo. A norma também é um uso. Norma é uso. É um uso normativo. É um uso que dizem que deve ser. Então, é uma coisa que você vê junto. Sempre olhando. Tá bom, nós vai? Não, nós vai é uma coisa que é criticado muito. É de que costuma ser atribuído a quem não foi à escola. Não é a mesma coisa, por exemplo, eu tenho um dia desse eu fiz uma palestra em que eu falei muito, eu gosto muito de literatura, então trabalhei muito com literatura e mostrando como uma porção de poemas, de coisas, acho que é do Drummond que tem, eu não sei o quê, me deu ela de corpo todo. Deu ela para mim. Quer dizer, num poema tem um deu ela. Entendeu? Então, significa que isso não é para ser esse objeto se for um registro culto. Ao mesmo tempo que eu falo de uso, eu falo de norma. É perfeito, por exemplo, se um poema, numa hora, se ele pusesse no poema isso aqui, Madeu de corpo inteiro, fica péssimo. Madeu, me deu ela. Me deu ela, quer dizer, desgarrar ficou bom na gramática. Então, é ver, ficou bom na poesia. Então, a questão da adequação do uso, o problema é que a pessoa precisa estar muito bem preparada para saber resolver isso. E nós não estamos preparando bem os nossos professores, infelizmente. E o sistema nosso não está dando oportunidade de os professores serem acompanhados. Tinha de ter. Estão completamente abandonados. E a aprovação de livro didático é uma vergonha. É uma vergonha. E ganham fortuna. Fortuna. Mas, vocês viram lá o exercício lá, só para dizer que está oculto. Como é que chama? Chama oculto. E daí? O que eu faço se eu souber que quando não aparece chama oculto? O que tem a ver com o uso da língua isso? Saber que se não aparecer chama oculto. Eu fico 10, 20 anos na escola dando o mesmo exercício. Chama oculto? Chama oculto. O que isso fez de bom para o meu uso linguístico? Para eu escrever melhor, para eu falar melhor, para eu entender mais, para eu apreciar mais a leitura. É difícil, né? É sim. Professora, o Luciano levantou a mão, ele queria fazer um comentário. Meu marido, seu aluno. Oi, professora. Fala, Oi, Luciano. professora, tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, eu quero agradecer pelo carinho que a senhora teve com a gente. Esse olhar maravilhoso aí sobre a gramática. E dizer, assim, que eu sou seu fã, tá? Publicamente. E que eu tive a honra de ser seu aluno também. Então, obrigado, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Vamos ter a 12ª aula. Não dá para nada, né? Não dá, professora, é muita coisa. É o que a senhora disse. Para a gente aprender de verdade a gramática ia levar anos, né, para aprender. Tinha de ser conduzido, desde a hora que entra na escola, ser bem conduzido. Não sei, A única questão... Ninguém não. É que é difícil mesmo trabalhar, viu? Mas muito obrigado, eu só queria agradecer mesmo, é uma honra estar aqui, tá bom? Tá bom. Até sexta-feira. Bom, professora. Muito obrigada pela atenção a todos, viu? Professora, de novo, obrigada pela oportunidade de conversar com a senhora, tirar dúvidas, por essa excelente aula. Nós temos que agradecer. E obrigada, Patrícia, por ajudar a gente aqui também. Luciano, por ter sido a ponte. Assessorou aí, viu? Obrigada, muito obrigada. Obrigada a todos os alunos. A gente se vê durante a semana. Um abraço, professora. Tchau. Tchau, um abraço a todos. Até sexta-feira, Luciano. Até. Tchau.
Tchau, professora. A aula foi ótima. Obrigada, gente. Um beijo. Espera aí que eu vou parar a gravação.